Saúde em Dia, com Dr. Albert Dixon. Doutor Albert, boa tarde, muito bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre uma doença que muita gente nem conhecia. Eu, por exemplo, não conhecia, a afasia. Que doença é essa? A afasia é uma doença que veio à tona depois que Bruce Willis teve esses episódios aí de esquecimento e de dificuldade de falar de um dia para o noite. Ele estava ali a gente chama de fazendo os filmes dele, e do dia para noite, e ator tem que saber muito bem falar e tem que saber muito bem decorar o texto, memorizar. Então, do dia para noite ele teve esses episódios de esquecimento e dificuldade de falar. E veio à tona esse caso dele, e realmente a neurologia já conhece muito bem, a fonoaudiologia também conhece muito bem esses casos. Esses casos são muito bem relacionados a doenças que a gente já comumente convive: acidente vascular cerebral, tumor cerebral e a própria doença de Alzheimer. Só que a fase final dessas doenças é exatamente essa patologia que o ator conviveu agora recentemente, que é exatamente a dificuldade de falar e dificuldade de entender e se comunicar por conta de uma deficiência cerebral, geralmente acidente vascular cerebral, um AVC, ou a própria um tumor, ou a própria também, às vezes até pode ocorrer também a própria ponto final de um Alzheimer, que é uma doença inflamatória intracraniana. Eu ia perguntar justamente isso. Dá para se confundir com o mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer, a diferença é exatamente que é uma doença inflamatória a nível vascular, você vai perdendo a memorização das coisas ao longo do tempo. Não é como a ataxia, afasia, né? Afasia, desculpe. Como a afasia, que ela ocorre de forma muito abrupta, né? Que ela tá aqui e daqui a pouco perde a memória e perde tudo. Tem como prevenir essa doença? Cuidar dela? Na verdade, é uma doença, no meu ponto de vista, uma doença vascular. Então, é uma doença vascular e uma doença degenerativa relacionada à inflamação. Nós temos aqui uma doença que inflamou todo mundo, que é o Covid. O Covid tirou processos inflamatórios. E a inflamação, ela pode gerar problemas, inclusive a nível cerebral. Então, pode se potencializar. Então, o que acontece? A forma de prevenção é exatamente isso. É você tentar fazer com que você desinflame menos. Então, um dos pontos principais é a alimentação. A alimentação, os dois alimentos mais inflamatórios é o que mais se consome no Brasil, que é o óleo de soja e a margarina. São dois alimentos extremamente inflamatórios. As nossas avós não se falava nem dessa doença, porque comia manteiga e fritava com banha de porco ou com azeite de oliva, sei lá. Mas o óleo de soja veio com a Segunda Guerra Mundial, tentar melhorar o tempo de comida, porque o estoque de comida precisava existir naquela época, e a margarina também. Então, esses dois alimentos são os dois alimentos mais inflamatórios que tem. Doutor Alberto, parando de comer vai ter a chance de não ter? Não estou dizendo isso, mas ajuda isso, inclusive, a não inflamar tanto o corpo como nós estamos inflamados. É isso, alguma dúvida ainda sobre a afasia, Túlio Lemos? Como ele falou, a questão é que era de desconhecimento público. Desconhecimento, né? Muito desconhecimento. E tem como tratar? Sim, a fonoaudiologia está aí para melhorar essa questão. Ao longo do tempo você vai melhorando a questão porque assim, o cérebro ele é estimulativo, né? Nós usamos capacidade do cérebro de 20% a 30%. Você vê como é uma máquina que nós estamos utilizando muito pouco, que é o nosso cérebro. Então, a fonoaudiologia, a neurologia e a neurocirurgia ajuda muito nessa questão, tanto cirúrgica quanto clínica. Esses três clínicos, fonoaudiólogo, neurologista e o neurocirurgião, eles têm muita solução desses casos. Doutor, para a gente saber se está com o corpo inflamado, qual o tipo de exame que deve ser feito? Boa pergunta. A inflamação, ela tem alguns exames básicos, basicamente, que você precisa ser. O fibrinogênio e a proteína C reativa é o básico, quando você já está no nível bem alto. Fibrinogênio e proteína C reativa. É exame de sangue. Exame de sangue barato, faz todo lugar, fibrinogênio e proteína C reativa. E 3 exames são muito específicos para a questão vascular, que é a ferritina, ácido úrico e homocisteína. Então, a homocisteína tem uma relação muito grande com o processo inflamatório vascular, que pode levar ao AVC e pode levar ao infarto agudo do miocárdio. Todos eles têm uma relação muito forte. Uma deficiência de vitamina B12 é a homocisteína, ácido úrico tem uma relação renal mais com quem
Quem usa muita frutose come muita carne vermelha, ácido úrico. E a ferritina, quem come muita carne vermelha, feijão preto, porque aumenta muito o nível de ferritina, e camarão também. Então, ferritina, camarão, feijão preto e carne vermelha aumenta a ferritina. Ácido úrico, quem aumenta é a frutose, que é aquele suco de fruta preparado na indústria. E a homocisteína tem uma relação com a deficiência de vitamina B12. Muito obrigada, doutor Albert, e até segunda, então. Obrigado também, até segunda, se Deus quiser. São 13h16.